Como fazer para continuar numa situação relacional sem engolir isca, isso é, sem jogar? Que alternativas é que podemos ter? Essa foi a questão que ficou no ar. Durante o processo de autoconhecimento e limpeza do solto mental, ampliação da consciência, muitas vezes será preciso evitar pessoas tóxicas que constantemente convidam para jogos psicológicos, para jogos neuróticos. Para estar indisponível para esse tipo de circuito negativo, é necessário reforçar as bases do circuito positivo, do próprio circuito positivo. E isso se faz usando as ferramentas já comentadas e outras que se pode descobrir ao longo da caminhada. No entanto, não se pode evitar completamente situações e pessoas que funcionam preferencialmente no circuito negativo, especialmente se essas pessoas ou situações envolvem a família ou relação de par. Então, para não aceitar os convites para entrar no circuito negativo e ainda ser capaz de manter-se na relação, é essencial, primeiramente, cuidar de sua carga energética, tornando habituais os comportamentos de autocuidado, como aqueles sugeridos no último vídeo. Quando estamos com nossa energia vibrando em um plano de abundância, ou seja, mente confiante, corpo cuidado, sem necessidades em aberto, espírito alimentado, quando estamos com essas condições, percebemos com mais facilidade o que se desenrola à nossa volta e não somos pegos de surpresa, porque é mais ou menos assim que acontece quando se morde uma isca. Somos surpreendidos com algo que engata em alguma falha nossa, que pode ser uma crença da qual não temos ainda consciência, agravada por alguma carência física, cansaço, falta de repouso, alimentação inadequada, condições, enfim, que nos deixam vulneráveis. Portanto, para evitar surpresas, a chave é a autoconsciência e o autocuidado. Bom, e daí? Meu parceiro joga, olha como sou esforçado. E nos domingos, rejeita convites para passear, porque tem que arrumar o telhado, a cozinha, a janela, o carro, enfim, seja lá o que for. Na verdade, junto com a crença de que tem que me esforçar, senão o pior acontece, a crença de que não mereço ser feliz, não posso parar de trabalhar e coisas desse tipo. Você já vivenciou uma situação como essa? Como se sente ao receber uma negativa dessas do seu parceiro ou parceira, a um convite para desfrutar de um lindo domingo? Provavelmente se sente furioso, irritado, com um sentimento de menos-valia, não mereço a sua companhia, ou de desrespeito, poxa, afinal você trabalhou a semana inteira e tem direito de desfrutar e se divertir no domingo junto com seu parceiro. Claro que aqui o engate será nas crenças que você tem e das quais ainda não tomou consciência para se liberar, assim como daquelas necessidades afetivas lá na infância e continuam ativas por não serem conscientes. Que comportamentos podem ser antídotos para esse engate? Primeiro, perceber que o comportamento do jogador, de olha como sou esforçado, tem relação com as próprias crenças e necessidades infantis do jogador, ou seja, funcionando no circuito negativo, não está agindo com o objetivo de irritar você ou sugerir que não quer a sua companhia. Não. As razões são mais profundas e remotas e dizem respeito às limitações do jogador. Bom, e como se sai disso? Estando você segura ou seguro na sua vibração positiva, o que significa comportando-se em seu circuito positivo, atento às suas necessidades e desejos saudáveis que resultem no seu bem-estar, pode simplesmente aceitar essa desculpa ou ouvir esse convite para jogar e não entrar. Aí você simplesmente diz, ok, então bom trabalho e sai com um lindo sorriso no rosto. E vai fazer com prazer aquilo que tinha planeado fazer, com ou sem a companhia do seu parceiro ou parceira. É claro que esse arranjo não vai perpetuar-se. O jogador, o que ficou a trabalhar, vai reagir em algum momento, provavelmente com outro jogo, criticando o fato de você ter saído sem ele. Quando jogamos, representamos papéis e vamos trocando de papéis no decorrer dos jogos. Nesse exemplo, aquele que ficou a trabalhar no domingo, nesse momento, assume um papel de vítima, que precisa se esforçar muito para merecer algo. Em algum momento do jogo, irá mudar o papel e poderá agir como perseguidor, quando critica o fato do outro ter saído para se divertir, enquanto ele ficava a trabalhar. Importante lembrar que esses papéis que se assumem nos jogos não representam o nosso verdadeiro eu, aquela parte essencial com a qual pouco nos conectamos e
Para fazer essa conexão, é preciso investir tempo em olhar para dentro, conhecer-se e cuidar-se. Os jogos mascaram a expressão dos pensamentos e sentimentos verdadeiros, e o objetivo é obter uma atenção, resolver necessidades do passado no aqui e agora. Mas como reforçam sentimentos e autoconceito negativos, repetem-se em um circuito que apenas confirma as crenças. Bom, é importante entender que as necessidades do passado, aquelas que não foram satisfeitas, especialmente na infância, não poderão ser preenchidas na idade adulta. Por isso que o jogo é um comportamento disfuncional e repetitivo. É necessário atualizar-se em relação às próprias necessidades, percebendo e diferenciando o que se refere ao momento presente e o que é algo que ficou engatado no passado. Obviamente que obter ajuda profissional é sempre muito útil. Outro caminho é não se deixar envolver nos jogos, mas para isso é necessário aumentar o domínio sobre si mesmo, o poder sobre os próprios pensamentos e sentimentos, emoções. E em relação aos jogos, quanto mais domínio eu tenho sobre os meus comportamentos, mais fácil será não aceitar convites para entrar em jogos, não respondendo de forma complementar ao jogo. A autoconsciência me faz ter uma percepção mais acurada sobre o que está acontecendo ao meu redor, no ambiente, e como funcionam as pessoas à minha volta. É importante que essa consciência seja isenta de julgamento, afinal estamos todos no caminho do aperfeiçoamento para melhorarmos como seres humanos. Então, focar no meu aperfeiçoamento vai me ajudar a ser uma luz para as pessoas que assim o perceberem. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Portanto, no lugar de querer ajudar o outro, com o nosso discurso entremeado de julgamento, podemos ajudá-lo com um modelo. Preocupo-me com o meu crescimento, com a minha capacidade aumentada, cada vez mais, de consciência de mim, de percepção dos meus pensamentos, minhas sensações, emoções. E quanto mais elevados os níveis de consciência, mais serei uma pessoa autorreferenciada. Porque o que acontece hoje está relacionado com as crenças compartilhadas coletivamente. Somos referenciados por questões e condições externas, pelas expectativas sociais sobre nós e tudo que se diz na mídia. Nossa referência é o que está acontecendo fora de nós, no mundo exterior. À medida que vamos tendo mais consciência de nós, teremos mais autodomínio, e quanto mais autodomínio, mais condições teremos de utilizar as nossas potencialidades e mais autoconfiança na nossa forma de pensar, na forma de perceber, porque temos feito o trabalho de limpar, de descontaminar a percepção das pessoas e das situações. Então, podemos confiar cada vez mais na nossa percepção. Essa consciência ampliada das próprias sensações, emoções, pensamentos, dos julgamentos e preconceitos, das crenças, dos jogos em que se entra. Essa consciência que eu acolho sem julgar vai permitir mudar esses comportamentos, não fazer mais o que se faz. Porque antes de fazer, já percebe-se o caminho em que se está indo, que é o caminho habitual. Opa, não vou fazer isso, não vou criticar, não vou julgar, não vou seguir por aqui, não vou reagir impulsivamente, engolir isca, porque tem alguma crença que me faz ir por aí, não. Tendo essa consciência, desenvolvo esse domínio sobre o meu comportamento e à medida que faço isso, me torno uma pessoa mais tranquila, mais serena, porque mais confiante e autorreferenciada. Existem algumas práticas que ajudam a desenvolver essa serenidade e autoconfiança. Mas hoje vamos falar de alternativas comportamentais para responder ao jogador sem entrar no jogo. No exemplo anterior, o parceiro que convida para sair simplesmente sai e não se deixa envolver no jogo do esforçado. Em algum momento, o jogador assume outros papéis. Pode acontecer que, por ser essa mudança de papel uma surpresa para o parceiro que saiu, este acaba por reagir, mordendo e engolindo a isca e entra no jogo. Por exemplo, imagina então o parceiro que ficou em casa, que rejeitou o convite porque tinha coisa para consertar. O outro saiu e fez um belo passeio. Aqui é importante entender que é um jogo com um objetivo escuso, pois se a decisão de ficar em casa fosse baseada em circunstâncias do aqui e agora, por exemplo, uma urgência em algum concerto, não haveria qualquer tipo de surpresa quando o parceiro que saiu regressasse a casa. No caso do jogo, quando ele chegar, provavelmente vai encontrar o que ficou em casa, emburrado,
agressivo, esperando para lançar-lhe sua ira, porque afinal de contas ele é o único que se preocupa com as coisas que tem que consertar, não tem apoio de ninguém, não tem compreensão, etc, etc, etc. E aqui as razões podem mudar de acordo com a história de cada um. Nesse momento, irado, assume o papel de perseguidor e desfia uma série de críticas ao outro. Se a capacidade perceptiva do parceiro que saiu não estiver bem consolidada, poderá embarcar nesse jogo e se sentir culpado por ter saído para se divertir enquanto o outro ficava a trabalhar. Afinal, ele é tão esforçado. E aí, como sair desse circuito? Bom, é importante entender como funciona a sua relação de par. Se a maior parte do tempo é utilizada em jogos psicológicos, então a conexão de ambos com as partes sadias precisa ser ampliada e fortalecida. Uma das formas é reconhecer as necessidades autênticas do outro, mesmo que este as mascare por não ter consciência, e agir nesse campo. Ao invés de se defender, quando o perseguidor lança críticas, pode simplesmente perguntar: o que aconteceu que você está assim tão chateado? Ou, o que você precisa? Mas para que funcione esse tipo de pergunta, é essencial que seja genuína, isto é, estou realmente interessada na necessidade do outro, na necessidade verdadeira, que envolve afeto, carinho, reconhecimento. Por estarem mascaradas pelos jogos, ele não pede e não recebe. Além disso, é muito importante que a colocação seja relativa ao momento presente, sem mencionar qualquer coisa do passado. Então, para sair do jogo, é necessário olhar para o parceiro, olhar para o outro, para além do jogo, vê-lo em sua fragilidade afetiva. Provavelmente uma pessoa que não demonstra afeto, não pede e tem dificuldade em receber. Então, faz jogos para ter o afeto que na verdade não consegue aceitar. Um toque, uma mão no ombro, é outro modo de desmontar essa estrutura neurótica naquele momento. Ainda mais que o jogador não espera essa reação. Pode-se dizer que responder no aqui e agora é a melhor solução. Por exemplo, naquela situação do domingo, você saiu e quando chega, o parceiro ainda está envolvido no trabalho. Quando ele reage, criticando, você pode dizer: ó, acho que você quer um grande abraço meu, não é? Sentiu minha falta. E ainda com um sorriso nos lábios. Se isso for dito com verdade, com afeto, certamente irá desmontar o outro, que poderá receber o abraço e sair desse circuito nesse momento, ou seja, aceitar o seu convite para o circuito positivo. Mas cada situação é uma situação nova, pode usar variações desse tipo de resposta, ou seja, reconhecer as necessidades reais do outro, oferecer afeto por meio de um toque físico, palavras amorosas. E quando ambos estiverem relacionando-se fora do circuito negativo, aproveitar esse momento para conversar sobre o assunto. Isso é algo que normalmente as pessoas fogem, pensam que agora que está tudo bem, é melhor não se falar nada sobre aquilo que aconteceu. Então perdem a oportunidade de, estando ambos conectados com a presença no aqui e agora, olhar para o jogo e conversar sobre o que acontece e como se sentem. Essa prática, realizada com frequência, pode criar um novo laço entre ambos e uma nova conexão mais verdadeira, onde podem experimentar novas formas de relacionamento, mais autênticas e com maior satisfação. É importante lembrar que a intimidade é a relação mais genuína entre as pessoas e só acontece no circuito positivo fora dos jogos. Os jogos neuróticos afastam os parceiros da conexão entre si no que há de mais valioso. A intimidade coloca-os juntos na mesma vibração de afeto e de confiança. Seria muito bom se fosse assim, tão linear, mas a vida tem maior complexidade e as relações envolvem teias que se cruzam e que nem sempre são simples de deslindar. Como fazer para desenvolver essa autoconfiança e autorreferência para tornar-se menos vulnerável às influências e condicionantes externas e ser capaz de responder ao jogo com comportamento no aqui e agora? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu espero você. Obrigada.